moçada! Hoje nós vamos então para a nossa 7ª aula de ondas. Nossa última aula a gente falou de interferência de ondas em cordas. Falamos o que é uma interferência construtiva, o que é uma interferência destrutiva e mostrei aquela figura de interferência em cordas que é a famosa onda estacionária, ok? Hoje nós vamos fazer algo similar ao que fizemos na aula passada, porém nós vamos estudar hoje interferência em ondas bidimensionais, ondas na água, legal? Bom, você vai achar o desenho meio complexo, ele é mesmo, é difícil de ver isso aqui, mas vamos com calma que você vai entender. Bom, primeiro nós vamos considerar que aqui eu tenho uma superfície da água e eu vou considerar duas fontes, né, desses dois pincéis que eu estou batendo eles na água assim, ó, certo? Fontes que têm a mesma frequência, tá? E estão em fase são chamadas de fontes coerentes. Então você vai pensar aqui que a fonte 1 e 2 são fontes de onda, né? O quadro é a superfície da água e eu estou batendo o pincel aqui, ó, com a mesma frequência em fase. Se eles estivessem assim, seria em oposição de fase. Legal? Beleza. Bom, se eu bati o F1 e aqui, ó, entenda, a linha cheia eu estou chamando de crista e a linha tracejada eu estou chamando de vale. Se essas fontes são coerentes, se o primeiro pulso aqui que eu estou vendo seria o primeiro pulso que surgiu, né, já foi embora, é uma crista, aqui também será. Tá? Então eles vão estar formando onda sempre do mesmo jeito. Beleza? E aí eu vou ter crista, vale, crista, vale, crista, vale. Lembrando, qual é a distância entre uma crista e um vale, gente? É meio comprimento de onda, é meio lambda. Beleza? Certinho. Então agora, olha o que eu vou fazer. Quando, você sabe, encontra duas cristas ou dois vales, eu tenho uma interferência o quê? Construtiva, que eu vou representar ali por uma bolinha cheia. Se eu tenho uma crista colidindo com um vale, eu vou ter um ponto de interferência o quê? Destrutiva, ID, que eu vou representar por uma bolinha vazia. Legal? Ok. Dá uma olhada no ponto A. O ponto A é o encontro de uma crista com uma crista. Então, o ponto A é um ponto de interferência. O ponto A, eu anotei aqui, ó, o ponto A é um ponto de interferência o quê? Construtiva. Agora eu quero que você meça em termos de meio comprimento de onda, qual é a distância do ponto A até a fonte F1. Vamos contar aqui meios comprimentos de onda. 1, 2, 3, 4, 5. Então o F1 ele tem 5 lambda sobre 2, ou seja, ele tem 5 meios comprimentos de onda. A distância da fonte 1 até o ponto A. Vou contar a distância da fonte F2 até o ponto A, ou do A até o F2. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 também. Está aqui, ó. 5 lambda sobre 2. Eu estou chamando de delta. Esse delta ele é conhecido como diferença de caminhos. Poderia ser chamado de diferença de distância. Ele é mais conhecido como diferença de caminhos. Tá? Essa diferença de caminhos, tá vendo aqui que eu pus módulo de D1 menos D2? O que significa o módulo? Que você sempre vai considerar o maior. Tipo assim, se aqui for 3 aqui for 2, vai dar 1. Se aqui for 4 e aqui for, sei lá, 6, vai dar menos 2. E módulo dá 2, ou seja, é o maior menos o menor. Tá bom? Então, a distância maior menos a menor. No nosso caso, 5 lambda sobre 2 menos 5 lambda sobre 2 dá quanto, gente? 0 lambda sobre 2? Professor, 0 lambda sobre 2 é 0. Sim, é 0. Mas guarda isso. Espera só um pouquinho. E o ponto B? O ponto B, se você for olhar, é um ponto de cruzamento de um vale com um vale. Vale com vale também interferência o quê? Destrutiva. Conta comigo a distância do F1 até o ponto B. Vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. 6 vezes lambda sobre 2. E do F2 até lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4 lambda sobre 2. Bom, quanto que dá? 6 lambda sobre 2 menos 4 lambda sobre 2. 2 lambda sobre 2. Lembrando, interferência também o quê? Construtiva, porque é vale com vale. Ah, professor, 2 com 2 eu cancelo aqui, então o delta é lambda. Sim, mas vamos deixar assim que você vai ver que nós vamos concluir algo bem legal disso aqui. Beleza? Ok, pega o ponto C, tá aqui o ponto C, ó. Crista com crista. É também uma interferência o quê? Construtiva. Se eu pegar o ponto C, ó, distância do F1 até ele, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E do F2 até ele? Só 1. Ué, então aqui, ó, eu tenho 5 vezes lambda sobre 2 e 1 vez lambda sobre 2. 5 lambda sobre 2 menos 1 lambda sobre 2 dá quanto? 4 lambda sobre 2. Percebeu? Legal. E eu poderia, gente, fazer uma infinidade aqui, tá? Mas agora, vamos pegar esse ponto D, que é o encontro de uma crista com um vale. Certinho? Conta a distância daqui até o F2. Ó. 1, 2, 3. Então, ó, distância do F2 até o D. 3 lambda sobre 2. E do ponto D até o F1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes lambda sobre 2. 6 lambda sobre 2 menos 3 lambda sobre 2 dá quanto? 3 lambda sobre 2. Notou alguma coisa? Notou alguma coisa? Isso aqui é um ponto de interferência o quê? Destrutiva. Os 3 pontos de interferência construtiva, 0 lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 4 lambda sobre 2. E o ponto que deu interferência destrutiva, 3 lambda sobre 2. E eu poderia pegar outros, tá? Se eu pego, por exemplo, esse... Deixa eu me ver aqui. Aqui é esse ponto aqui, ó. Interferência destrutiva. Ponto é. Quantos lambda sobre 2 daqui para cá? 1. E daqui até lá, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lambda sobre 2 menos 1 lambda sobre 2. 5 lambda sobre 2. Note que quando a gente calcula o delta, que é o módulo da diferença de caminhos, né? Módulo do maior distância menos a menor distância, ele sempre vai dar um número inteiro de lambda sobre 2. Se esse número inteiro for par, nós teremos interferência o quê? Construtiva. E se o número inteiro for ímpar, nós teremos interferência o quê? Destrutiva. Certinho? Entendeu a coisa? Então, ó, difícil de visualizar, mas não é uma coisa tão absurda. E esta regra aqui, gente, ela vai valer para ondas também tridimensionais que nós vamos falar depois, ok? Então, tá aqui, diferença de caminhos é o módulo da distância maior, módulo da diferença das distâncias, e esse delta é sempre quem? N vezes lambda sobre 2. Tá? Onde o N é o número inteiro. Se ele for par, interferência construtiva. Se for ímpar, interferência destrutiva. Fechou? Vou te falar uma observação muito importante agora. Então, galera, olha só. Repetir aqui, tá? Eu escrevi aqui de novo só para a gente concluir. A diferença de caminhos, né? D1 menos D2 em módulo N vezes lambda sobre 2. Onde, se o N for par, interferência construtiva, N ímpar, interferência destrutiva. Observação importante. Se as fontes estiverem em oposição de fase, o que é oposição de fase? Falei no começo. Se elas estiverem assim, ó. Se elas estiverem em oposição de fase, aquela configuração ela inverte, tipo assim, uma que está começando com crista, com a linha cheia, a outra vai começar com a linha tracejada. Então, os pontos onde tem crista e vale se invertem.
Se eles se invertem, o que vai acontecer? Inverte também a lógica disso aqui, ó. Então, se eles... Cuidado, hein, gente? De vez em quando cai isso. Se elas tiverem oposição de fase, se o N for par, aí nós teremos interferência o quê? Destrutiva. E se o N for ímpar, teremos interferência construtiva. Muito cuidado com essa observação. Legal? Tudo bem. Pessoal, agora, para a gente entender a interferência de ondas tridimensionais, que serão as ondas luminosas, por exemplo, que eu vou falar para vocês, eu preciso te apresentar um fenômeno antes, tá? Que é um fenômeno lindo chamado difração. Eu preciso te apresentar o que é a difração. Só que antes de te apresentar a difração, para você entender esse fenômeno de difração, eu tenho que te apresentar o chamado princípio de Huygens. Aí você vê um texto desse aqui grande e fala assim, nossa, é tudo isso, professor? Você não tem que decorar. Mas o pior, se você ler isso aqui, você vai ficar muito confuso, você vai falar assim, não entendi nada, porque é confuso mesmo. Só que a hora que eu desenhar ali para você, você vai entender, vai ficar mais fácil, tá? Olha só, o que diz o princípio de Huygens? Uma frente de onda pode ser considerada como um conjunto de como um conjunto infinito, né? Como um infinito conjunto de fontes secundárias de ondas, que depois de um intervalo de tempo igual ao período da onda original, ou seja, um intervalo de tempo igual ao período da onda que começou, a linha que tangencia as primeiras frentes de ondas secundárias forma a nova frente de onda da onda principal. Aí você fala assim, não entendi nada. Ok, eu falei que você não ia entender, mas agora vamos ao desenho. Estou aqui batendo o pincel na superfície da água. Aí eu estou gerando ondas. Então, ó, primeira frente de onda, segunda, terceira e tal. Essa primeira frente de onda aqui, ó, eu posso considerá-la como se fosse um conjunto de infinitas fontes secundárias. Porque o que é uma onda? É uma propagação de uma perturbação. Todos esses pontos aqui estão sendo perturbados? Estão. Então todos eles vão gerar ondinhas secundárias. Essas ondinhas secundárias, depois de um intervalo de tempo igual ao período dessa fonte original, o que vai acontecer? Depois de um período igual ao período da fonte original, a linha que tangencia essas fontes secundárias vai dar origem a quem? Vai dar origem à próxima frente de onda. Esse é o princípio de Huygens. Muito importante, tá? Só se as ondas forem planas, mesma coisa. Então, ao invés de ser um pontinho, eu estou batendo o pincel aqui, ó, na água. E aí está gerando ondas planas paralelas. E eu posso considerar esse conjunto de pontos aqui, ó, como sendo, né, desculpa, essa frente de onda, como sendo um conjunto de infinitas perturbações secundárias, de fontes secundárias, que vão gerar ondas secundárias que depois de um intervalo de tempo ΔT igual ao período da fonte original, tá? Um ΔT igual ao período da fonte original, vai gerar a nova frente de onda, tá? Então, guarde esse princípio. Qual a chance de alguém te cobrar um princípio de Huygens numa prova? Ínfima, muito pequena, tá? Muito pequena. Porém, as consequências do princípio de Huygens, aí isso cai direto, tá? Que é a difração. Legal? Gente, então, eu vou encerrar aqui essa aula nossa, porque eu tenho vários tópicos para falar para você de difração, tá? E ficaria muito exprimido no padrão de aula que eu gosto de passar para você, para não prolongar, para não ficar mais de 20 minutos. Certinho? Então,
estou encerrando essa aula aqui, tá? Grande abraço para você. Não perca a próxima aula que eu vou explicar a difração. Legal? Então, um grande abraço, bom estudo para vocês. Tchau, tchau.